Gente, boa tarde, bem-vindos aí à segunda etapa da aula de hoje. Hoje é dia 19 de agosto de 2021. Meu nome é Ricardo Machado. A gente sempre faço esse inicial aqui, porque esses vídeos são publicados em separado, a pessoa pode assistir só esse, né? Então, hoje é dia 19 de agosto, agora 15 horas e 6 minutos, a gente está na segunda etapa da aula síncrona aqui de prevenção de incêndio. Hoje a aula é sobre sistema preventivo por extintores, aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, desculpe, e curso técnico de segurança do trabalho, quarto período. Tá? Então, a gente acabou de ver aqui a coisa do desenho, um pouco aí do uso do AutoCAD, né, para desenhar o projeto de extintores, a simbologia de extintores, revisamos um pouco a aula passada também sobre o equacionamento dos extintores, e agora a gente vai tratar de alarme de incêndio, tá? Quem chegou tarde, está aí o formulário de frequência, quem não assinou ainda, quem assinou é uma vez só mesmo, que é para assinar, e eu vou agora compartilhar o slide de alarme de incêndio. Vamos lá. Ok, abriu aí para vocês, né? Então, gente, essa figurinha aí é o Corcunda de Notre Dame, né? Eu coloquei porque a gente teve recentemente, não tão recente, mas antes da pandemia, né? Um incêndio na Catedral de Notre Dame, que é uma catedral muito antiga e tem uma parte lá estrutural dela de madeira, né? E tem essa historinha do Corcunda de Notre Dame, que morava lá, tem todo um filme, um desenho animado aí da Disney, né? Então, veja, quando a gente não tinha uma tecnologia melhor, a melhor maneira de alarmar as pessoas, alertar sobre alguma coisa, é dando um grito, né? Chamando a atenção. Hoje em dia a gente liga para alguém, a gente manda uma mensagem, ou eu posso fazer até um sensor que mande uma mensagem para alguém, ou para algum alarme sonoro, um alarme luminoso, que me alerte sobre um determinado perigo. No incêndio é importante a gente estar atuando nos primeiros 6 minutos, tá? Porque é justamente o período que o princípio de incêndio toma uma proporção que eu não consigo mais extinguir com equipamentos portáteis, tá? E veja, em muitos locais da nossa edificação não vai ter uma pessoa para notar que está começando a pegar fogo. Tá? Uma casa de máquinas, uma sala que está vazia, por exemplo, uma sala de aula onde não está acontecendo uma aula naquele momento. E estão acontecendo aulas nas outras salas de aula. E o incêndio inicia bem naquela sala, né? Então tem que ter alguma coisa que dê esse alerta para que eu possa interferir, né? Interferir lá nesse princípio de incêndio. Nos Estados Unidos, também na Europa, lá, os países que não são aqui tropicais, né? Eles se usam muito a calefação no inverno e o sistema de ar condicionado no verão. Então é muito possível você criar uma atmosfera perigosa, tóxica, né, dentro do seu apartamento, porque esses sistemas de calefação e de aquecimento usam gás, né? Usam chama, é o sistema mais barato, né? Pode usar eletricidade também, mas é muito comum lá você ter um queimador, né? Então você coloca, a legislação deles obriga você a ter um sensor como esse na sua casa para ele soar um alarme, tá? Então ele detecta uma concentração perigosa e ele apita, né? Mas ele considera que tem alguém por perto para ouvir esse apito, né? Então não é esse que a gente vai usar aqui no incêndio, tá? No incêndio a gente vai usar um sensor que vai realmente acionar uma sirene que vai ser ouvida em todos os ambientes da empresa, tá? Um sensor de acionamento automático ou uma botoeira, né? Um sensor, um acionador de intervenção humana, um botão que alguém vai apertar para disparar o alarme, né? A norma que a gente usa aqui é essa NBR, uma norma da ABNT, mas veja que aparece ali o ISO, né? De International Standardization Organization. É uma transcrição da norma internacional, né, da ISO, para validar ela como norma brasileira, né? Então, por isso que a gente chama de NBR ISO 72 e tal. Ela veio na íntegra, né? E sistemas de detecção e alarme. Então, alarmar é avisar alguém, mas assim, esse aviso, a gente vai usar um alarme sonoro ou um alarme luminoso, esse aviso ele pode ser acionado de maneira manual ou automática, né? No caso de ser ali, detecção. Essa detecção pode ser humana ou
vamos dizer assim, por uma máquina, né? Tá? Então, temos esses dois tipos aqui, um sensor, que normalmente a gente localiza no teto, tá? Porque no caso do incêndio, a densidade da fumaça é menor do que o ar normal, então o calor vai subir, a fumaça vai subir. E eu posso colocar também em alguns pontos próximos da geração do combustível, por exemplo, próximo do ponto de consumo de gás, eu botar ali um sensor do gás. Né? O caso do gás de cozinha, ele é mais pesado do que o ar, tá? Então tem que detectar ele antes que ele exploda, né? Então a gente vai conciliar detectores de calor, de fumaça e de gás na minha instalação. E tem também a botoeira manual. Alguém vai ter que ver que está pegando fogo, quebrar esse vidrinho. No antigo a gente quebrava o vidrinho ali e apertava o botão, né? O botão saltava com a retirada do vidro, tá? A nova norma, ela já não permite esse vidro, tá? Você vai ter que ter um lacre que você rompe e aciona um botão, então a gente vai ver algumas soluções aí, tá? A norma diz também, a IT do bombeiro, tá? E a norma, né, ela vai estar me dizendo que eu tenho que ter um pré-alarme, tá? Esse aviso de verificação, ele tem que estar numa sala de controle, normalmente onde a gente tem a brigada de incêndio, naquelas empresas que precisam ter uma brigada de incêndio, que tem uma central, né? Ou na recepção do prédio, no local onde tem alguém que possa ver isso, né? E aí, nesses locais onde eu tenho uma brigada de incêndio, eu tenho um tempo de 2 minutos, a gente tem um pré-alarme, e tem 2 minutos para verificar se é um alarme falso, né? Estava contando para meus filhos aqui, eles morreram de rir, que quando eu estudava na escola primária, tinha um botão na secretaria que você apertava um botão de campainha e tocava lá uma sirene, né? Uau! Aí todo mundo saía para o recreio, voltava para a aula. Tal. E aí teve um rapaz lá que resolveu fazer uma arte ali, né? Ele foi lá e 15 minutos antes do recreio, não sei como, ele pediu para ir no banheiro da professora, né? Foi até lá na secretaria e apertou o botão. Então saiu todo mundo para o intervalo de aula antes, né? Então, assim, eu tenho que proteger também contra o acionamento involuntário e tal. Então, para isso, a gente faz uma checagem. Outro detalhe é que tem edificações que eu não posso ter alarme sonoro, porque um alarme falso pode matar alguém, o caso no hospital, né? Então, a gente tem que ter uma comunicação entre, normalmente nesses locais aí, a gente tem a obrigatoriedade de ter a brigada de incêndio, e a gente tem uma comunicação via rádio, né? E tem também circuitos de TV para estar verificando isso, né? Então, citar aqui o caso do Shopping Center Midway, eu conheço ali, que a gente já visitou algumas vezes, né? Essa parte aí com os bombeiros civis ali. Então, a central deles de alarme é na central de vigilância patrimonial, tá? Onde eu controlo ali os vigilantes, né? Quando é o vigilante interno, lá de terninho, a gente chama de orientador de consumo, e lá na garagem, normalmente a gente tem ele com um fardamento, né? Um macacãozinho meio militar, assim. Então, eles são divididos ali em brigada de combate e brigada de abandono. Então, o pessoal que está interno ajuda no abandono, para as pessoas não saírem para o lugar errado, como já ocorreu, né? Ali, todo mundo fugiu para a garagem para tentar salvar o seu carro, né? E fica engarrafado e se intoxica com a fumaça do próprio veículo ali, né? E ainda bem que eles conseguiram conter o incêndio lá e não tivemos maiores problemas, né? Outra vez aconteceu de novo, né? Uma vez foi no Café Santa Clara ali, outra vez aconteceu numa central térmica que eles têm ali na rua. E eu estava lá na academia, né? Não me lembro o nome da academia, mas eu fazia musculação ali na garagem, né? E aí eu digo, rapaz, eu olhei para o meu carro, né? Eu digo, vou deixar ele aqui. E entrei para o shopping e saí pela saída normal. Quando eu saí, eu já tinha um vigilante ali já na porta do shopping. Eu disse, não vai deixar ninguém sair por aqui, não, né? Não, a pessoa abandona o seu carro aqui e sai lá para a rua. Quando a gente conter, volta para buscar o carro, né? Porque, então, eu preciso desse pré-alarme, né? As pessoas se comunicam. No caso do Midway, também checa no circuito de TV para ver se foi um alarme falso, se foi alguém que abriu aquele hidrante por brincadeira, né? E já manda alguém lá para tentar conter aquele princípio de incêndio, para não precisar abandonar a edificação, né? Conter. Claro, se for necessário abandonar, aí se soa um alarme mesmo e se abandona todo mundo, os orientadores ali de consumo vão direcionando as pessoas para a rua, né? E quem é de combate faz combate, quem é de primeiros socorros presta primeiros socorros, então já tem esses papéis definidos na brigada de incêndio, que a gente ainda vai aprender, né? Vamos ter uma aula disso.
Se exige também que eles sejam, esses acionadores de alarme sejam instalados nas proximidades do acesso de cada pavimento e também na portaria principal do edifício, que a pessoa não ande mais de 30 metros para chegar no acionador, tá? Então, tem um incêndio que sair no corredor, eu tenho que ver um acionador desse, para chegar nele antes de 30 metros, e na altura de 1,35 m. Isso aqui é um pouquinho acima do interruptor das lâmpadas, né, que fica 1,20 m, então a gente põe 1,35 m. E ele tem que ser sinalizado e protegido contra danos, então tem que proteger contra acionamento involuntário, contra colisão, contra intempéries, né, chuva, maresia ali, sol, e aí ele vai ter essa placa de sinalização. Aqui essa norma mudou também, então a esquerda é a placa da botoeira e a direita a placa da sirene de incêndio, né? Essa norma foi substituída aqui, mesma norma, né, de sinalização de equipamento e sinalização de incêndio, então foi substituída pela 16.820 agora no ano passado, em 2020, tá? Exige-se também que ele tem que ter um acionamento rápido, obtido pelo rompimento de um lacre de proteção. A sirene tem que ser audível em todos os ambientes, então ela tem que ter 105 decibel. Professor Pedro, não sei se está ensinando ruído para vocês, ou se ele começou pelo químico, mas assim, 105 decibel é um helicóptero decolando, tá? Então você escuta em vários ambientes. Mesmo assim, se a empresa for muito grande, a gente põe 2 sirenes, tá? Dependendo dos isolamentos, das barreiras que a gente tem ali, posso ter que botar mais de uma sirene. E a frequência sempre é grave, tá? Frequência baixa, entre 400 e 500 ciclos por segundo, aí, hertz, né? Hertz é pulso por segundo. Porque o ruído grave, o som grave, ele se propaga mais longe. É o caso aí de uma buzina de um navio, né? Buzina de trem, né? Porque tem que ser ouvido longe, porque, por exemplo, um trem demora 200 metros a frear, né? Então você tem que alertar longe. É diferente de uma ambulância que você usa um som agudo, porque você só tem que avisar o carro da frente para liberar o trânsito. Você não precisa estar avisando o hospital que você está chegando, né? O hospital já está preparado para a sua chegada, não precisa avisar, né? Então, 400 Hz até 500 Hz aí essa frequência. Então, temos alguns tipos aí. Sim, a norma manda também que ele funcione 15 minutos. Então, tem que ter bateria, porque no incêndio a gente corta a energia, o próprio incêndio pode derrubar o sistema elétrico, a gente tem que cortar o sistema elétrico para dar combate, então tem que ter autonomia de 15 minutos. Tá? Para iluminação de emergência, vocês vão ver que é 1 hora, mas o alarme é 15 minutos. A iluminação de emergência não é só para o abandono, ela é também para o combate, tá? Então, essa botoeira aqui com o martelinho, a gente não usa mais. Antigamente, a gente até ensinava as pessoas a tirar o sapato e quebrar com o salto do sapato, ou pegar uma blusa e quebrar com o cotovelo. Mas, porque esse martelinho as pessoas roubam, né? Não sei, leva para usar de souvenir, não sei. Então, as soluções mais modernas são assim, uma tampa com um lacre, um pequeno acrílico que você consiga pressionar e quebrar ele sem cortar o dedo, sem quebrar a sua mão ali, você aciona, né? Os mais antigos eram mecânicos, então ele tinha que ter um vidrinho para o botão saltar, com a mola, né? Você quebrava o vidrinho ou levantava o lacre e o botão saltava e ficava acionado, não precisava eu ficar com o dedo ali o tempo todo, né? Até dar os 15 minutos, né? Mas os mais modernos são eletrônicos, então ele recebe um pequeno pulso e a central já segura o alarme os 15 minutos. Né? Então você aperta e aí a brigada de incêndio vai verificar lá naqueles 2 minutos lá se é um alarme falso ou não, você pode dar combate sem precisar abandonar o prédio, e depois ele vem aqui e rearma o circuito aqui, e, inclusive essa botoeira não é mais descartável, né, como era antigamente, você tem que trocar ali a botoeira, ou pelo menos esse painel, né, então facilitou. Aqui tem as sirenes, e em algumas situações a gente tem que ter também o alarme visual, tá? Ou às vezes as duas coisas, audiovisual. Tem situações que você não consegue ouvir a sirene, tá? Imagina num hangar de avião, você vai ter som de turbinas, de helicópteros decolando lá, então se usa o alarme sonoro, e tem locais que é proibido o sonoro, então a gente vai usar só o alarme visual. Caso aí no hospital, usa alarme visual. E eu tenho esse aqui que é um conjugado, o sonoro com o visual. Então, em vez de ter uma sirene só gigante lá, que vai ser ouvida na empresa toda, eu ponho várias,
por vários setores menores, né? E elas, claro, têm que se comunicar com a central para serem acionadas, né? Ao mesmo tempo e durar 15 minutos. Aqui uma sirene. E eu tenho os detectores, os acionadores automáticos de fumaça, gás, combustível, né? E temperatura. De temperatura usam um infravermelho, tá? Os detectores de fumaça usam um raio laser, tem um segmentozinho de laser que, quando é interrompido pela fumaça, ele vai acionar o sensor. E os de gás usam também sensores mesmo, né, eletrônicos, de gás, aí não usa o laser, não. Tá? Então, para escolas, o bombeiro obriga a ter um detector de fumaça em cada sala de aula. Né? No centro da sala de aula, no teto, um detector de fumaça. Tá? E aí vai até uma central de alarme, que pode ser analógica ou digital. As mais modernas já barateou bastante, aí são todas digitais. E você consegue programar essa central. Antigamente você tinha um conjunto de luzinhas ali, de LED, né? E aí aparecia LED número 1, número 2, número 3, você tinha uma plaquetinha na parede, do lado da central, dizendo, ó, número 1 é a central de gás, número 2 é o almoxarifado, número 3 é a manutenção, número 4 é a caldeira. E hoje em dia você programa isso e aquele sensor, porque os sensores são endereçáveis, aquele sensor, quando ele mandar o sinal, a central já diz aí aonde é. Escreve já ali no painel central, na tela do tamanho. Essas analógicas já tinham um displayzinho digital ali, algumas, mas essas agora, as digitais, elas são microprocessadas, então ela pode mandar uma mensagem para um celular de alguém, ela pode mandar um sinal remoto para um outro prédio, para chamar ajuda, sabe? E você consegue estar monitorando ali. E você conecta no computador, aparece até na planta do prédio, onde é que está, qual sensor foi acionado, aparece na planta do prédio, para você poder direcionar alguém lá da brigada de incêndio, da CIPA, lá para aquele setor, para ver o que está havendo, dar combate ao princípio de incêndio. Né? Em alguns casos, a gente tem que ter um tratamento que a gente chama de central marinizada, ela tem que ser vedada, né? Principalmente aí para plataformas de petróleo, navios, né? Também locais que são à beira-mar, a gente usa uma central blindada para evitar a corrosão. E os equipamentos são instalados em laços, tá? Nas analógicas, você não tinha essa informação, assim, de qual sensor foi acionado. Você sabe que é no laço número 1, porque você faz uma entrada e uma saída na central, e aí aqueles sensores, você não sabe com precisão, mas você sabe o andar, sabe o setor da empresa, mas não sabe com precisão onde é. As digitais, elas têm um sensor que ele é endereçável, né? Então, tem tipo o IP do computador, né? Então, ele diz com precisão, ó, é na garagem G2, na área E. Né? Foi esse o sensor que apertou o botão, ou que ele detectou fumaça e tal. Então, a central lidar com mais precisão. E os mais modernos agora são os alarmes sem fio, aí, o wireless, né? Que usa a tecnologia do rádio. O Wi-Fi nada mais é do que uma onda de rádio, né? E só que não é uma onda de rádio comum, como é o rádio comunicação por voz, né? Que você tem que dizer, qual é o QTH, quer dizer, onde é que eu estou? Ah, estou aqui no segundo andar, na loja 5. Aqui já vem a mensagem endereçada e me dá a coordenada certinho lá, aparece numa planta onde eu estou, né? Inclusive esses sensores, essa central fica mandando sinal para o sensor, de tempos em tempos, para o sensor responder se ele está ativo. Se ele não tiver, por exemplo, acabou a bateria do sensor, a central vai dizer, ó, tem que dar manutenção naquele sensor, acabou a bateria dele, tem uma falha no sensor, né? E esses sistemas, assim como os outros sistemas de alarme, eles têm que ter uma responsabilidade técnica do engenheiro eletricista. Mas esse aqui, além da ART, da anotação de responsabilidade técnica, eu tenho que ter um laudo do sinal de rádio, da cobertura da radiocomunicação aí, da malha de wireless aí, desse sistema, né? Tem que ter um cara assinando que todas as anteninhas aí recebem o sinal. Tá? Então, é feito por um engenheiro eletricista, que pode ser o cara que faz, nem sempre é o cara que fez o projeto, tá? Tem um cara que assina o projeto, e depois, na hora da instalação, que eu só vou saber se o sinal está chegando quando eu instalar, né? Fazer esse laudo
tipo um laudo operacional, dizer, ó, não, está funcionando, todos os sensores estão recebendo o sinal e tal. Isso é muito útil, gente, e às vezes a gente tem que botar no meio do caminho um repetidor de sinal, por conta da perda do sinal, por paredes, por isolamentos mesmo, a tal da gaiola de Faraday, né, isolamentos de concreto, de aço, e mas é importante porque é a dificuldade de eu passar fio para todos os pontos remotos, né, de uma empresa, lá na casa, nos locais onde não tem ninguém, numa casa de bombas, numa casa de máquinas de elevador, né, e assim facilita. Eu coloco lá só um sensor que vai estar me avisando que tem algo errado lá. Tá? Já se usa isso também na vigilância patrimonial com câmeras, né, por câmera por endereço IP aí, outros sensores também de movimento, sensores aquele sensor de Honda, o vigilante, para garantir que o vigilante foi naquele setor, e tem um botão que ele bate lá no sensor, e o sensor registra que ele passou por lá, né? Então, temos outros controles aí sem fio, né? Além, claro, da comunicação normal aí que a gente tem com o celular, né? A simbologia que eu vou usar no projeto é essa daqui, tá? Esse símbolo aqui para o acionador manual, esse aqui para a central de alarme. Toda central vai ter que ter uma bateria, tá? E aqui a sirene tem o símbolo bem parecido com a central, só que ela está dentro de um trapézio. E o sensor de fumaça é a letra S de smoke, fumaça em inglês aí. E temos alguns outros símbolos também lá para gás e outros símbolos, mas os mais comuns são esses aí. Então é isso que eu vou ter que estar desenhando no meu projeto, tá? Eu vou pedir para vocês, não sei se é essa semana ou a próxima ali, não me recordo agora, vai para vocês desenharem esse sistema de alarme. Então já anote aí no seu caderninho. Você vai lá ver a IT, mas você vai ler na IT, mas já vou lhe dar a dica, né? Toda sala de aula tem que ter um detector de fumaça, tá? E, e eu vou distribuir as botoeiras, né? Essas, primeiro acionador manual ali, de maneira que ninguém ande mais do que 30 metros, né? Então a distância entre um e outro sempre vai ser menor do que 60 metros, porque alguém vai sair de dentro da sala para chegar na metade do caminho dos dois acionadores, né? Então normalmente dá menos de 60 entre 60 metros, né, entre uma botoeira e outra. A gente localiza elas nos corredores e, claro, sempre vai ter uma botoeira na entrada do prédio, né? Tá? Sempre, assim, a regra básica, né, eu tenho que ter uma lâmpada de emergência na entrada do prédio, dois extintores e uma botoeira de alarme. E essa central de alarme vai ficar na recepção do prédio, no nosso caso aí, que a gente não tem uma sala de brigada de incêndio, e na recepção é onde fica o pessoal da vigilância ali, né, da vigilância patrimonial, e vai estar vendo essa central para poder saber para onde corre, né, para onde vai verificar esse alarme aí. Então, não precisa desenhar no AutoCAD, não. Você imprime aí ou dá um print na tela e desenha aí no Paintbrush, pode jogar no Word, desenha com a ferramenta de desenho do Word, tá? Cola as figurinhas aí. E aí pode me dar um print e mandar ali, ou salvar como JPEG mesmo aí, ou tirar uma foto. Quem quiser usar mais o analógico, imprime, desenha a caneta, tira uma foto, manda a foto ali na tarefa. Tá, gente? Deixa eu fechar aqui. Por hoje esgotamos o conteúdo aqui. O que vocês têm de dúvida? Diga aí. Quem quer perguntar? Estão conseguindo fazer as tarefas, gente? Vocês não deixem acumular, hein? Depois no final vai ter a prova do professor Pedro, Já fiz vai quase ter, tudo. vai ter trabalho de qualidade de vida, daí a qualidade de vida de vocês vai ficar pior, né? Então, vão fazendo ali, ó. Com essa aula ao vivo aqui, você já consegue responder lá. Se você tiver dúvida, dá uma olhada também na aula gravada. Mas vocês já notaram que essa nossa aula ao vivo aqui é um resumo das aulas gravadas, né? Você pode responder também mais de uma vez lá, tente até ter uma nota boa, mas não deixe de fazer, tá? Aí eu já expliquei para vocês, a gente não vai ter prova de recuperação. A recuperação vai ser você voltar nas tarefas que você não fez para atingir a média, né? E cada tarefa dessa também vale 2 presenças, né? Então, cuide aí para vocês não reprovarem por falta, né? Então, pegue lá, o ideal é que vocês tentem fazer antes da aula e assiste a aula aqui, depois faça de novo, tá? Porque daí você já vem mais esperto aqui para a aula, mas
Espertos vocês já são, né? Você já vem mais concentrado para o tema e depois da aula você acerta faz com mais precisão, né? Ok, gente? Então, por hoje a gente esgotou o conteúdo, vou encerrar a aula então, tá? Obrigado aí a participação e amanhã, mesmo horário, né, gente, tem mais uma aula. Ok? Valeu, tchau, tchau, obrigado.